Salve, salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um corte aí do programa Jogo Aberto, tá bom? Onde a Renata Fã, S5, Edu Dracena, Ronaldo vão comentar ali a respeito da partida de ontem, né? Que foi marcada por diversas polêmicas, né? Corinthians e Flamengo ontem, a arbitragem foi a protagonista, né? Da partida, né? E mais uma vez, muitos lances polêmicos, né? A gente vai estar analisando agora aqui nesse vídeo, tá bom? Mas antes, peço que você, por favor, se inscreva no canal. É só clicar no botãozinho aí embaixo, deixa o like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Corinthians e Flamengo. Muita polêmica, muita reclamação com a arbitragem. 1-1 placar final. Jogadinha do Paquetá. Com apenas 2 minutos de jogo, o Paquetá já estava fazendo a jogadinha. Hugo errou a saída de bola e mandou nos pés de Jorginho, que acionou o Pedro. E aí o 9 fez papel de garçom pro Paquetá mandar no cantinho. Jogadinha do Paquetá. Mas a Fiel aumentou o volume, o Corinthians foi no embalo. Memphis mandou um ótimo lançamento de trivela para Bidu, que cruzou na medida para Yuri Alberto deixar tudo igual. E Yuri Alberto para empatar o jogo pro Timão. Mas a euforia virou preocupação. Memphis sentiu a coxa e teve que ser substituído por Garro. No momento que ele bateu, acho que ele abriu muito. E ele sentiu, foi essa a palavra que ele me disse, tá? Ele sentiu que embolou um pouco a perna. Foi aí que a batata do árbitro começou a assar. Dividida entre Gabriel Paulista e Jorginho na área. Mão do zagueiro no rosto do meia e nada foi marcado. Sou o primeiro, eu vou direto no árbitro e falo pra ele. Falo assim, eu faço o movimento, minha mão que pega no rosto dele, não foi cotovelada, nada. Então eu assumi o erro pro árbitro, pedi desculpa pro Jorginho. Então acho que o VAR também, ele viu que não foi um lance pra expulsão. É curioso que na Supercopa o mesmo VAR, acho que o mesmo VAR, conseguiu descobrir, passados uns 30 minutos, uma agressão do Carrascal, mas hoje não conseguiu ver uma agressão do Gabriel Paulista ou Jorginho. E antes do intervalo ainda deu tempo do Arrascaeta acertar esse lindo voleio. E a etapa final não começou bem para o Flamengo, graças a essa entrada do Everton Araújo, cartão vermelho direto. O VAR até recomendou revisão, mas o juiz não mudou de ideia. Você pega a parte de cima e a parte de baixo. 3,20, ok? Não é só embaixo, você pega em cima e pega embaixo. A lei é bem clara sobre o pé, quando pisa no pé é amarelo, o VAR chama e o Sr. Rodrigo Pereira mantém o erro. O Corinthians precisava ir para cima, mas não conseguiu criar e ainda ficou na bronca com a arbitragem. Primeiro por um pedido de pênalti nesse lance do André, em que nada foi marcado. O pênalti foi absurdo, escandaloso. Deveria ter sido dado no campo. Todo mundo viu que foi pênalti. O estádio todo viu que foi pênalti. O Brasil todo viu que foi pênalti. E também pelo excesso de faltas. Ao todo foram 34. Depois da expulsão não teve mais jogo. Picotou o jogo direto depois da expulsão, não teve mais jogo. Guinegão tentou e a bola sobrou para Yuri, que mandou uma pancada para defesaça de Rossi. Na sequência, Bidu recuou a bola para Matheus Pereira, que mandou pro alto a última chance da virada alvinegra. E o empate não ficou bom para nenhum dos dois lados. Embora tenha se segurado no G4, o Flamengo agora está 5 pontos atrás do líder Palmeiras. Já o Corinthians caiu para o 11º lugar e chegou à 7ª partida seguida sem vencer. Com certeza que o meu sentimento é que entrei no Flamengo, não joga para empatar e perdemos 2 pontos.
Não era esse o objetivo. A equipe fez por merecer um resultado um pouco diferente daquilo que aconteceu. Infelizmente, é o momento, nós temos que trabalhar para que possamos superar essa condição. Mas a gente tem que ter paciência, é um treinador vitorioso, campeão, que tem história no futebol brasileiro, que é bem aceito pelos jogadores, então a gente tem que dar apoio nesse momento. Dá para garantir que ele volta da data FIFA como treinador do Corinthians? Bem, de minha parte, não há nenhum movimento de mudança, posso garantir isso. Vamos começar com o gol do Paquetá, que abriu o placar. Uma falha grotesca do goleiro Hugo Souza, da seleção brasileira, que se redimiu depois numa bonita defesa, num chute de voleio do Arrascaeta. Mas foi muito rápido o gol do Flamengo, na casa do Corinthians. Olha só, o Paquetá aproveitou. E depois, Yuri Alberto, sempre ele. Cara diferente, o cara que quando é lançado e tem oportunidades, até pode perder uma, duas, mas faz. 1-1. Parecia que a expulsão do Everton Araújo mudaria o rumo da partida e não mudou. Então a gente tem vários lances polêmicos e eu quero começar falando dessa expulsão, Ronaldão. Porque para você foi vermelho, era para amarelo. O VAR, o Wagner Hellway, chamou para o árbitro revisar. Quando o VAR chama, significa que ele considerou para amarelo. Mas o Rodrigo foi lá, revisou e manteve a decisão de campo. E muitas vezes o pisão no pé não é caso de expulsão e nem de amarelo, dependendo do pisão numa jogada. Agora, quando o cara levanta o pé e ele vai para acertar o adversário, para mim é vermelho. Eu estava no estádio, quando o juiz deu o vermelho, falei, normal até. Depois teve todo esse imbróglio aí, mas aí para mim, ele não tem o pisão. Aí tem o jacaré solto aí, para mim é vermelho. Para mim é vermelho. Cicinho. Não, eu não daria vermelho, não. Esse lance, não. Até porque se tem uma câmera que mostra... Aquela anterior. Ele vai com a lateral do pé e depois, é normal, pega a bola. Tem a questão aí, eu não achei para vermelho, não. Edu Dracena. Eu também, daria só amarelo. Acho que a expulsão foi muito rigorosa. Ele pega a bola e a bola escorrega um pouco assim, depois realmente tem um contato no pé. Lembra-se muito o lance do Andrés contra o São Paulo, né? Que ele coloca a bola, escorrega e vai... Amaciantes tem muitos por aí, mas já imaginou se existe... Acho que não foi dado para o Corinthians uma reclamação de pênalti no André. A gente quer Ayrton Lucas e André. E aí eu quero a opinião de vocês. Ronaldão. Aí o VAR já tinha brigado com o juiz e o VAR falou, ó, apita aí que eu não vou mais chamar nada, porque foi o que a gente sentiu ali. Quem estava no estádio, na arena, sentiu que o juiz ficou largado no jogo. Então ele começou a fazer o quê? Depois da expulsão. Ele começou a apitar tudo, ele picotou o jogo. Ele matou o jogo e o VAR não chamou ele mais pra nada. E teve lances como esse do pênalti, que o VAR, olha lá, ele é travado dentro da área. E ele tá ali próximo da jogada, ele não dá o pênalti e outra coisa, o VAR também não chama. Então aconteceu tudo isso. Nesse lance, o juiz ficou órfão aí do VAR. Nesse lance, eu vi gente do Corinthians reclamando que poderia dar 2 pênaltis. 2? Ali bate em 2 pontos, ó. Edu. Eu também concordo, 2 pênaltis. Eu daria esse pênalti sim, Renato. Tanto com a perna que ele foi chutar e enroscou, e embaixo também ele pega o pé do André e a bola depois, né? Mas eu marcaria pênalti. E você, Cicinho? Olha, eu vou contra. Eu vou contra por quê? Porque é jogador... Corinthians. Não. Você tá tão bravinho que você quer... Deixa eu explicar minha linha de raciocínio. Eles estão lado a lado um do outro. Não tem espaço. A questão é o seguinte, o André é maior e ele faz o gatilho, né, que o Roger falou, para dar o chute. E o Ayrton Lucas posiciona o corpo. Ele não... Mas e embaixo, não? Não, ele posiciona o corpo e não se movimenta. Eu não achei. Achei que ele bloqueou normal ali. Tem pedido de pênalti pelo lado do Flamengo no Carrascal. A gente vai mostrar o lance agora, que também não foi marcado pela arbitragem. Olha só. Rona? Não, eu não, deixa o Cicinho. Que isso? Vai, Cicinho. Que isso, vou falar o quê aí? O que eu vou falar? Eu vou falar o quê aí? É só falar se foi pênalti ou não. Nem preciso, vai, Cicinho. Não, eu quero ouvir o seu, ué. Eu também quero ouvir você. Eu vou comentar isso aí? É. Não, eu não vou comentar isso aí. Não, eu não vou. Esse lance foi armado pela produção aí, isso aí eu não vou comentar. Edu Dracena, então você, nem lá nem cá. Não daria pênalti não, Renato. Pra mim não foi nada. Segue o jogo. Cicinho. Aí foi mas muita falta do Carrascal no lateral, lá no Bidu. Não foi pênalti, não. Foi falta do Carrascal.
E você? Agora tem uma possível cotovelada que normalmente tem sido marcada pela arbitragem. Gabriel Paulista no Jorginho. E eu quero a opinião de vocês. Ronaldão. A bola não está em jogo, né? Primeiro, a bola não está em jogo. E a agressão? Agressão é cartão vermelho. Edu. Não, por mais que ele, depois do jogo, pediu desculpa, falando que foi sem querer, mas ele deu o soco sim, marcaria. Cicinho. Cartão vermelho na hora. Que coisa, hein? Olha só, vai pegar fogo o debate com esses lances polêmicos, hein? Ó, você já... Química Arena, Corinthians 1, Flamengo 1. Mais um jogo sem vitória do Corinthians. Eu sei que o árbitro foi protagonista e muito importante, né, no que aconteceu. Mas o Corinthians poderia ter feito mais, ainda mais porque ficou com um a mais bastante tempo. Bom, vamos lá por partes. Primeiro, o Corinthians empatar com o Flamengo em qualquer circunstância, em qualquer estádio, mesmo em casa, com mais de 40 mil torcedores, não é um mau resultado para o Corinthians, dada a diferença entre os dois times. Segundo, Hugo Souza precisa ser avisado que não é mais jogador do Flamengo, porque o lançamento que ele fez para o Jorginho e redundou antes do terceiro minuto no primeiro gol do Flamengo é dessas coisas que o Hugo Souza faz com frequência. E aí eu continuo sem entender por que ele é convocado para a seleção brasileira, como foi de novo, diante da lesão do Alisson, né? É o quarto goleiro, mas ainda é do hall dos que podem ir para a Copa do Mundo, me parece um absurdo. O Flamengo entrou em campo para jogar um jogo do Campeonato Brasileiro, pontos corridos. O Corinthians entrou para jogar um mata-mata, decisão contra o Flamengo. O Flamengo demorou para perceber isso. Mesmo depois de fazer o 1-0, o Flamengo estava num ritmo, o Corinthians em outro. Tanto que o Corinthians empatou e até foi melhor que o Flamengo no primeiro tempo. Tenho para mim que no intervalo a atenção do time do Flamengo foi chamada para isso, né? Que o Corinthians estava jogando uma decisão no campeonato e que o Flamengo precisava se aprumar. E o Flamengo estava jogando melhor que o Corinthians, estava amassando o Corinthians nos primeiros minutos do segundo tempo. O jogo estava muito interessante, porque estava na cara que o Corinthians estava jogando por um contra-ataque e o Flamengo tomando conta. Aí tem uma expulsão absolutamente... Não é possível que o assoprador de apito em cima do lance vê o lance de frente, percebe que não houve nenhuma intenção de atingir. Atingiu ali por pouco. Não foi um lance maldoso, um lance para cartão amarelo. O VAR intervém mal, diga-se de passagem, porque não tinha nada que intervir, né? Porque sua senhoria estava na cara do lance. Quer dizer, era uma questão de interpretação errada, mas não era um escândalo. Não tinha que intervir o VAR. Aí acaba o jogo. O Flamengo, a exemplo, parece que virou tradição, né? O Flamengo ficar com 10 jogadores contra o Corinthians. Foi assim na Copa do Brasil, né? Naquela semifinal de 2024, se não me engano, né? Que o Flamengo conseguiu controlar o jogo mesmo com 10 jogadores desde o primeiro tempo, e foi assim. Meu trabalho é fácil porque eu uso o clique. Aí acabou o jogo, né? O Flamengo, um time talentoso, inteligente, frio, né? Passou a cozinhar o Corinthians, cozinhou, só no fim correu o risco. Sim, preciso fazer um registro, né? O Hugo Souza se redime, né, ao defender um voleio magnífico do Arrascaeta no fim do primeiro tempo. E depois, no final do jogo, é o Rossi que faz uma defesaça numa virada do Yuri Alberto, depois que o Guinegão perde o gol na cara do gol por furar a bola. Então, claro, 10 contra 11 era para o Corinthians ter se aproveitado melhor. Aí alguém dirá, por que não se aproveitou? Porque foi tímido? E eu diria, não se aproveitou porque o Flamengo é melhor. Porque o Flamengo com 10 é capaz de controlar o jogo contra o Corinthians com 11, dadas as diferenças de talento que existem
entre os dois times. Mas, enfim, o que me deixa pé da vida é que estava um jogo muito bom de se ver e o assoprador de apito jogou o jogo no lixo, porque o segundo tempo foi como era, o Flamengo tinha todo o direito de fazer, foi um jogo, uma contagem regressiva até o final do jogo, por mais que ele tenha dado 10 minutos de acréscimo, e o Corinthians está reclamando que ele não deu o tempo necessário de acréscimo, que ele encerrou o jogo antes de uma oportunidade para o Corinthians. Olha, passasse mais 3 dias, acho que o Corinthians não faria gol no Flamengo, porque na verdade criou uma chance, que foi essa do Yuri Alberto. A torcida também reclama do que teria sido um pênalti, né? Isso é a maior reclamação da torcida do Corinthians, do lance que teria sido um pênalti. Eu até considero... Até considero que houve o pênalti. Pelo amor de Deus, gente. Até considero que o Ayrton Lucas calça de fato o André. Pelo amor de Deus. Mas aí a lei das compensações fala mais alto. Acho que o resultado foi justíssimo. O Corinthians reclamar da arbitragem, como é que você reclama de uma arbitragem que deixou o adversário com 10 jogadores injustamente? O que essa expulsão condicionou até para que tenha havido o pênalti? Então, não tem que reclamar de arbitragem. Os dois times podem reclamar de arbitragem, nenhum dos times reclama de arbitragem. Marcelo Paz, inclusive, depois do jogo, chamou a coletiva para falar contra o Rodrigo Pereira de Lima, falar do pênalti, falar do histórico. O Boto reclama, o Paz reclama. No jogo de sábado, os dois clubes tiveram dirigente falando antes do jogo. Esse lance, assim, eu discordo frontalmente com relação à reclamação desse pênalti. Na verdade, o André prepara o chute e a perna do Ayrton Lucas está aqui, ele se enrosca na perna do Ayrton Lucas, e não o contrário. Pode ver o lance. Ele se enrosca. E aí cai, claro. Aí cai, o que acontece, eu acho incrível como nas transmissões de jogo impera a ingenuidade. Não, o jogador está sentindo nada, amigo. Ele está enrolando para ver se o cara resolve ir no VAR. Porra, ele está enrolando para ver se o cara vai no VAR. Eles fazem isso. Aí o jogador fica ali caído, não tem nada, zero. Tanto que você vê que ele levanta, rapidamente já está todo serelepe de novo. Ou seja, o cara, não é só o André, qualquer jogador, qualquer time, quase todos eles. O cara fica caído, esperando, vamos enrolar, vai que o sujeito fica lá olhando o vídeo e resolve encontrar um pelo em ovo e chama para ver o vai e marca um pênalti. É isso que eles fazem. Quando eu falo que o futebol está insuportável, é por isso. Também acho que não houve agressão do Jorginho. Acho que foi pelas imagens ali, não dá para ter muita gente da torcida do Flamengo reclamando. Eu acho que não foi. Comparando com o Carrascal, diferente. O Carrascal largou-lhe o braço na cara do Bidon e o VAR viu no jogo da Supercopa. Acho que é diferente. Ontem houve de fato ali aquele choque, mas eu não tive essa certeza. E o delay da queda do Jorginho, para mim, denuncia uma simulação, uma dramatização de um choque. O Jorginho não cai de imediato, ele cai 1,5 segundo depois, né? Aí de repente ele desaba no gramado. Porque isso que eu falei no começo, o futebol está insuportável. Dirigentes insuportáveis reclamando o tempo todo para esconder a sua própria incompetência, técnicos reclamando para esconder a sua própria incompetência ou tentar afetar a arbitragem, jogadores simulando o tempo todo. Isso é uma praga internacional. Nós transmitimos aqui os jogos da Libertadores Sub-20. Ontem o Flamengo merecidamente foi derrotado nos pênaltis pelo Santiago Andrés do Chile. E o time chileno, o time aguerrido, o time pequeno, da segunda divisão do Chile, o profissional. Conseguiu passar pelo Palmeiras. Passou pelo Palmeiras e pelo Flamengo, foi campeão. A única nota negativa que eu vejo do time do Santiago Andrés, desde o começo do jogo, simulação. Encostou, bota a mão no rosto, rola para quê? Para ver se arruma cartão, que o Palmeiras foi derrotado tendo 3 expulsos. O terceiro foi já no final, né? Mas as 2 primeiras expulsões foram fundamentais para o time chileno virar o jogo. Então você vê aquela estratégia, toda hora que encostar, cai, bota a mão no rosto, rola no gramado, finge que fraturou, para ver se rola um cartão amarelo, outro amarelo, amanhã então expulso e fica mais viável o nosso jogo. Isso é uma praga internacional, gente. Alguém tem que dar um jeito nisso. É difícil ver futebol assim. Sábado foi uma coisa insuportável ver o jogo entre São Paulo e Palmeiras, jogo horroroso, um jogo medonho. Aí, olha só, aí fui dormir pé da vida. Fiquei acordado vendo essa porcaria de jogo, é dose pra javali, né? Dever de ofício, vamos embora. Aí você dorme e acorda, liga a televisão, Newcastle e Sunderland. Cara, lá e cá, o couro comendo. O clássico do norte da Inglaterra não se enfrentavam no St. James Park há uma década, porque o Sunderland foi parar na 3ª divisão. Então foi o reencontro nesse estádio, teve o jogo no turno lá no Estádio da Luz, lá no Stadium of Light, ganhou o Sunderland, e os dois times na parte final do jogo querendo ganhar. O visitante e o mandante, pau o tempo todo, ótimas jogadas de perigo, times com coragem, com disposição para vencer, várias finalizações, e o Sunderland ganhou o jogo ao final da partida por 2-1.
assim, um jogo legal. Eu falei, cara, ontem à noite eu estava vendo aquele jogo. Agora eu acordo, estou aqui tomando meu café. Olha só, por que essa diferença? Estou falando de... É o clássico lá do norte. É o Newcastle contra o Sunderland. Não estou falando que é o City contra o Arsenal, que é o United, que está na fase muito boa, contra o Chelsea ou outro qualquer. Não, são dois times que são periféricos ali. O Sunderland veio da segunda divisão, o Newcastle nessa temporada fazendo temporada mediana, ao contrário da passada, que foi até para a Champions League. Cara, por que a gente tem que ficar aturando esse tipo de jogo no futebol brasileiro? Por que um árbitro tem o poder de acabar com o jogo como ele acabou com o jogo ontem? Rodrigo José Pereira de Lima, né? Isso, o nome exato. do campeonista, lá de Pernambuco. Por quê? Até quando vai ser assim? Até quando vai ter técnico chutando o microfone, técnico depois do jogo dando desculpa, reclamando da arbitragem sem razão, para justificar a própria incapacidade de fazer o time jogar melhor com o homem a mais? Dorival Júnior. Dorival Júnior não ganha 7 jogos, não é isso? Aí ele faz o quê? Vou reclamar da arbitragem. Por quê? Assim eu não tenho que ficar falando da minha incapacidade de fazer meu time com um homem a mais. Desde os 7 minutos, com 10 de acréscimo, fazer meu time criar... Cara, o Corinthians criou uma situação de gol, que foi o chute do Yuri Alberto no final. E a defesa do Rossi. Uma clara situação. Desde os 7 minutos. Claro, o Flamengo cozinhou o jogo, tem jogadores muito técnicos, ficou com a bola e tal. E é um roteiro já conhecido. O Flamengo também jogou melhor que o Corinthians no segundo tempo com um homem a mais lá em Brasília. E só não empatou o jogo porque o Paquetá perdeu um gol debaixo da trave. Então, nação rubro-negra, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nós vimos aí os comentaristas falando a respeito da partida de ontem entre Corinthians e Mengão, né? Entre o Flamengo, onde o jogo foi marcado mais uma vez por polêmicas, né? Ultimamente os jogos no Campeonato Brasileiro têm sido marcados não pelo um bom futebol, não por uma bela atuação de jogador tal, jogador por fulano, Beltrano, não. Tem sido causado pela arbitragem, né? A arbitragem tem sido os protagonistas aí, né? Os árbitros das partidas, né? Ontem, infelizmente, mais uma partida marcada por polêmica, né? Uma expulsão injusta, né? Do Everton Araújo. Poderia ter tido uma expulsão também no Corinthians, né? Um lance do Gabriel Paulista dentro da área, né? Enfim, muitas situações, né? O futebol brasileiro hoje vive esse dilema aí de uma arbitragem péssima, né? E isso tem marcado os jogos do Campeonato Brasileiro, não só do Campeonato Brasileiro, né? Os estaduais teve muitas situações, né, marcadas por polêmicas, né? Enfim, deixa aí nos comentários a opinião de vocês referente a essa partida. Ontem o Mengão poderia ter vencido, né, tranquilamente, encostado lá nos líderes, mas infelizmente acabou empatando, tá bom? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Peço que por favor se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.